Olá, como está a sua leitura das primeiras estrofes burlescas? Hoje temos um poema que se chama Seriponte, Marquês e Deputado. Tem um trabalhinho essa leitura porque foi necessário lançar mão de alguns contextos de época, né? Mas vamos a ele. Pelas ruas vagava em desatino, em busca de seu asno que fugira, um pobre paspalhão apatetado que dizia chamar-se Macambira. A todos perguntava se não vira o bruto que era seu e desertara. Ele é sério, dizia, está ferrado e tem branco o focinho, a mala cara. E então, o que me deu certo trabalho aqui? Ele não falaria da fuga de um asno de um animal, gente, por fugir. E aí eu fiz referência à criação do termo mulata, né, que vem de mula, que é aquele animal híbrido que não recria, né? Uma pessoa em desatino em busca de alguém, de algo seu pertencente, perguntando a todo mundo, chama atenção, porque o animal quando foge, ele tende a ficar parado em algum canto, né? Então, o que nos faz pensar que ele está à procura de um escravo fugitivo. Bom, ele diz assim, primeira característica, ele é sério. Você não consegue ver na cara de um animal se ele é sério. Está ferrado, né? Ou seja, tem alguma marca. E tem branco o focinho. Gente, então, para ele estar nesse desespero sem saber o certo, é muito provável que seja um escravo mestiço, porque ele fala é malacara, né? Ou seja, é uma mistura de branco com preto, mestiço. E eu fiquei assim um pouco assustada, né? Porque lembra muito a história do próprio Luiz Gama, né? Que era um mestiço e que foi tido como escravo, apesar dele não ter fugido, né? Eis que encontra postado numa esquina um esperto, desculpem, eis que encontra postado numa esquina um esperto ediloso capadócio dos que mofam da própria humanidade, vivendo por milagre em santo ócio. Então eu tenho aqui um homem desesperado atrás de um escravo fugitivo. O que me faz pensar, né, dessa questão do fugitivo é também a palavra desertara, né, que dá a entender que era uma pessoa. E ele pede informação a todo mundo. E até que ele encontra essa figura, né, esse ardiloso que vive em santo ócio. O Luiz Gama que ele não poupa, né? Ele macabeira patetada, é paspalhão. Ele fala desse homem que está na esquina como ardiloso, capadócio, esperto, sem vivendo em santo ócio, porque o trabalho no século XIX era algo degradante que cabia somente aos escravizados, né? E aí ele continua, né? Olá, senhor. Meu amo, lhe pergunta o pobre do matuto agoniado. Por aqui não passou o meu borrego, que tem russo, focinho e pé calçado, fez gente pé calçado, né? Ou seja, é um mestiço, calçado, marcado e tudo mais. Respondeu-lhe o tratante em tom de mofa. O seu burro, senhor, é que passou, mas um guapo ministro fê-lo presa e num parvo barão o transformou. E aqui é que pegou, né? Aqui chega o sarcasmo, ou seja, o título de barão foi dado a um homem mestiço, um ministro o eleva a barão, por qual motivo, né? E claro que foi brincadeira da pessoa que estava ali, né? E o homem que está à procura do seu escravo fugitivo fala assim: Nossa, ó Virgem Santa, exclama o Taborel e da cabeça tirando seu chapéu. Se me pilha um ministro nesse estado, serei conde, marquês e deputado. E aqui o sarcasmo se abre. Né? Quem cabe o título? Né? É quem tem recursos, não importa a forma que seja,
né? O simples fato de ter posse de um escravizado também dá ele o direito a um título. O que é ser barão naquela época? Então, é um poema assim que o riso é que chegou ao extremo do sarcasmo, né? E que traz muito próximo a própria história de vida do Luiz Gama, né? Que foi vendido pelo pai e que conseguiu a sua alforria, mas essa condição o perseguiu por muito tempo, né? Mesmo ele tendo estudado, mesmo tudo que ele fez, ele continua sendo um ex-escravizado, quer dizer, uma marca que fica, né? Eu fiquei bem chocada com esse poema, é, chamou muito a minha atenção, tanto na relação dessa fuga, né, quanto da busca e quanto da ironia da pessoa que dá a informação, quanto desse riso assim que ele é quase uma facada, né, em quem lê e no que ele referencia. Se a sua leitura for outra, por favor, me conte aqui nos comentários.